Fala galera, bem-vindos ao Fora de Foco. Meu nome é Felipe Bruno e eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que a separação de frequência é mesmo um bicho de 7 cabeças? Ok, muito bem. Temos agora uma foto aberta aqui no nosso Photoshop. Aqui vamos fazer o processo de separação de frequência. A primeira coisa que você vai fazer é criar duas cópias dessa foto, apertando o Ctrl J, certo? A primeira cópia nós vamos nomear ela de baixa frequência. Vou colocar só baixa para não perder tempo. A camada de cima nós vamos nomear como alta. E qual é a diferença dessa baixa frequência para alta frequência? Bem, na baixa frequência nós vamos deixar salvos as sombras da nossa foto, as manchas, os tons. E na alta frequência nós vamos deixar toda aquela textura que nós queremos preservar, seja a textura de pele, seja a nitidez do cabelo e etc. A primeira coisa que nós vamos fazer é desativar aqui a camada de alta frequência, e com a camada de baixa frequência selecionada, nós vamos aqui no filtro de Gaussian Blur, que é desfoque gaussiano, e aqui que está a sacada. Nós vamos dar aqui um zoom na nossa foto. O que acontece? Nós não podemos fazer um desfoque tão pequeno, nem um desfoque tão grande, porque qual é o ponto aqui? O ponto é desfocar até que a textura que você quer preservar suma da foto, porque tudo que você eliminar daqui, ela será preservada na alta frequência. Então você vai fazendo isso aos poucos, e você não pode desfocar muito, porque senão você não vai conseguir ter nada para retocar na baixa frequência depois. Eu acredito que aqui no 6 já está um valor ok, então deixo aqui no valor 6 de desfoque. Com a camada alta frequência selecionada, nós vamos aqui em imagem, aplicar imagem, e agora nós vamos aplicar a imagem sobre a baixa frequência. Vamos selecionar aqui a camada baixa, certo? O modo de mesclagem nós vamos colocar em subtrair, porque ela vai subtrair a textura que você eliminou da camada da baixa frequência. Você vai selecionar esse modo aqui, ó, subtrair. E perceberam que aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Perceberam que aqui toda aquela textura que você eliminou, ela ficou nessa camada? Ok? Então aqui a gente vai deixar a escala em 2 e esse número de baixo vai continuar em 128. Esses números não mudam, tá? Apertando OK, vocês têm aí a sua alta frequência. Agora o que nós vamos fazer? Mudar o modo de mesclagem para o modo luz linear, ou para quem usa o Photoshop no inglês, Linear Light. Aqui. Perceberam que agora nós conseguimos separar a camada de tons e a camada de nitidez. Se eu apagar essas duas, ó, você vai ver que não mudou nada. De uma foto para outra não mudou nada. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Vamos criar uma cópia da camada baixa frequência apenas por segurança, porque se nós errarmos o processo, nós não vamos conseguir voltar depois. Com a nossa separação de frequências feita, nós vamos selecionar aqui esse pincel, que é chamado pincel de mistura. No padrão, assim que você selecionar esse pincel pela primeira vez, aqui nessa caixinha de cima vai estar marcado, e aqui ele vai vir com uma cor aleatória. O que você vai fazer? Você vai desmarcar essa caixinha aqui, ó, porque você não vai querer que ele aplique a cor enquanto você estiver misturando. O que o pincel de mistura é? Ele nada mais é do que um pincel que vai bagunçar os pixels da sua imagem. E como você preservou a textura na camada de cima, ele vai bagunçar apenas os tons. Para que isso serve? Para eliminar manchas e tons indesejáveis. Vejamos aqui
um exemplo aqui na testa dessa modelo. Veja bem, se eu conseguir fazer isso aqui, ó, aparentemente você pensa que não foi feito nada, mas se eu tirar essa camada de lugar, ó, olha só a diferença. Mas por que nós devemos ter cuidado com essa ferramenta? Essa ferramenta, ela funciona com clicar e arrastar. Você não vai precisar sair dando vários cliques na foto. O problema é que se você fizer isso em lugares em que você não deve mexer, olha só o que acontece. Uma tragédia, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Você vai mexer esse pincel preservando onde tem luz e onde tem sombra. Você não vai poder fazer isso aqui, ó. Se você fizer isso, você vai tirar todo o volume da pele da modelo. Da mesma forma aqui com o nariz, ó. Você não vai poder fazer isso porque você vai tirar todo o volume do modelo do nariz do modelo. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer isso preservando o modelo do rosto da pessoa, onde tem luz e onde tem sombra. O que você vai fazer é apenas melhorar a qualidade da pele. Então, por exemplo, vamos começar aqui pela testa. Não coloquem um pincel muito grande para vocês não acabarem afetando uma área que vocês não querem mexer, tá? E o meu conselho é que vocês façam sempre assim, ó. Seleciona uma área, dá 3 voltinhas, seleciona outra área, dá 3 voltinhas. Lembrando de deixar esses números aqui em cima sempre em 25%, tá bom? Deixar um fluxo baixo, que é para poder você não mexer, não pesar demais a mão quando estiver editando, tá? Seleciona, dá 3 voltinhas. Seleciona, dá 3 voltinhas, tá bom? Muito bem. Aqui nessa parte do rosto, eu vou fazer o seguinte, ó. Você percebe que tem essa luz aqui em cima, fazendo o nariz dela, e tem a sombra do lado. Então eu não vou mexer nas duas. Eu não vou mexer nas duas assim, ó. Eu vou mexer apenas em uma, tá? E depois eu vou mexer na outra, certo? Aqui na bochecha você pode deixar o pincel um pouquinho maior, porque a bochecha é uma área maior e você quer que ela fique bem mais homogênea, não é? Não tem como você aprender isso da primeira vez. Isso aqui é questão de prática, tá? Eu ainda hoje estou em período de aprendizado. Não vou fazer exatamente como eu faço nas minhas fotos para o vídeo não ficar muito longo. Mas o princípio é esse aí. Vamos ver o antes e depois. Antes, depois. Antes e depois. Antes e depois. Você percebe que a gente conseguiu melhorar a qualidade da pele sem perder a textura, mesmo que ainda tenha ficado algumas imperfeições aqui, ó. Depois de fazer esse processo aqui no rosto, você vai repetir ele aqui no corpo, com a baixa frequência selecionada. Sempre fazendo aquele processo que eu disse. Clica uma vez, dá 3 voltinhas com o pincel. Olha só aqui a diferença do antes e depois. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar aqui na camada de alta frequência. Aqui nós vamos dar fazer uma limpeza com respeito à textura da pele. Embora a textura tenha sido preservada, algumas coisas indesejáveis continuam aqui. E muita gente gosta de usar essa ferramenta aqui, ó. Eu não sei, não lembro o nome dela em português. Mas por que ela não é uma ferramenta legal? Porque ela
clona automaticamente alguma área da foto para o lugar que você clicou. E o que pode acontecer de ela clonar uma área onde não tenha textura, como o que aconteceu aqui, ó. E aí você vai ter textura em volta e onde você clicou estará sem textura. Então eu não gosto de usar essa ferramenta, tá? Algumas pessoas usam, fica a critério de cada um. Eu gosto de usar o carimbo, que é a ferramenta de clonar. Com um fluxo baixo, por volta de 35%, eu vou aproximar bem a imagem. E aí com a tecla Alt eu seleciono o local de onde eu quero copiar a textura. Digamos que eu quero copiar essa textura aqui. Seleciono com Alt, dou um clique. Seleciono com Alt, dou um clique. E aí, ó, você vê que a textura vai sumindo. Mas ela não some de forma brusca, de forma ignorante. Ela respeita um padrão. E a transição fica bem suave. Então, minuciosamente, você vai fazendo isso em toda a sua foto. Sempre seleciona o local de onde você quer copiar a textura e vai clicando. Aqui na testa, onde tem muitas espinhas. É um processo que requer paciência, tá? Não adianta você querer editar uma foto em 5, 10 minutos. Claro que com o tempo você vai conseguindo fazer o processo bem mais rápido. Mas quanto mais você tiver paciência, mais bem feito ficará a sua edição, tá? Legal. Vamos ver como é que tá o antes e depois aqui. Deixa eu só pegar esse pontinho aqui que ficou sem copiar. Ok. Vamos ver como é que ficou o antes e depois. Antes e depois. Antes e o depois. Certo. O bom de você deixar essa camada essa cópia da baixa frequência é que se você acabar errando alguma coisa, você pode voltar ao processo. Agora que você tem o atalho Ctrl Z, mas se você já tiver terminado e achar que não ficou legal, você pode apagar e fazer de novo. Afinal, o segredo desse processo é a paciência. Talvez você pergunte, Bruno, mas eu quero deixar essa textura um pouco mais suave. Tem um macete que até o Rafael Ferreira que ensina. Lá ele faz o seguinte: ele copia a camada de alta frequência, tá? E ela vai ficar assim mesmo. E depois ele aperta Ctrl I e ela vai inverter essa camada. Com a camada invertida, você vem aqui em ruído, adicionar ruído, ruído de gaussiano, para ele ficar bem aleatório, e monocromático. Por que você vai selecionar monocromático? Para não ficar esse ruído com tons diferentes. Olha a diferença aqui, ó. Ruído colorido. Então monocromático vai ficar um ruído preto e branco. Você aplica aqui 3 de ruído, certo? Depois você vai em desfoque gaussiano ou Gaussian Blur e você deixa no 0 e vai aumentando aos poucos. Você pode dar zoom aqui no rosto da modelo e você vai aumentando aos poucos até você perceber que o ruído está se parecendo com uma textura de pele.
Eu acho que 2. Acho que 2 tá bom. Ok? Agora você vem aqui na opacidade desta camada e você vai controlando a opacidade da camada para que o ruído vá se mesclando com a textura da pele e não fique algo artificial demais. Acho que aqui em 30% tá bom. Só que a camada não vai ficar assim, tá? Porque se você for perceber, ela tá um pouco suavizada, ela é como se ela tivesse sem nitidez, ó. Então você vai aplicar aqui uma máscara. Você vai inverter essa máscara apertando Ctrl I. E agora com o pincel branco, você vai revelar aquele ruído que você aplicou apenas no meio da sua pele, no nariz, aqui na bochecha, e aqui na testa da modelo. É claro que esses valores eles não são os mesmos para todas as fotos, então sempre bom você praticar bastante em fotos diferentes. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar familiarizado com o processo. Vamos ver aqui como é que está o antes e depois. Olha só, antes e depois, antes e depois. Agora, para continuar a sua edição, vamos apertar aqui Ctrl Alt Shift E. Ele vai criar uma camada com todas essas camadas mescladas. Por que eu só não vou mesclar as camadas, Bruno? Porque se o que eu for fazer danificar essa foto aqui, eu posso simplesmente apagar ela e eu não vou ter perdido o meu processo de separação de frequência. Certo?